Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel, como sempre, e essa é uma temporada especial. Uma temporada que eu tô chamando de Road to the Games, onde meu objetivo é conversar e entrevistar alguns dos brasileiros que vão participar dos CrossFit Games 2023 e entender como eles chegaram até aqui, qual a expectativa deles pro evento e, é claro, desejar uma boa sorte e uma boa competição a todos. Essa temporada só está sendo possível graças aos nossos patrocinadores. Então, além de todo o conteúdo gratuito que você está recebendo pelo suporte que eles estão me dando, você ainda ganha mais com isso. Olha só como é que as coisas funcionam, né? Você sempre sai ganhando aqui. Como você ganha mais com isso? Através das condições especiais no site de cada um deles. Então vamos passar um por um. Começando pela BS Cross. Se você estiver precisando de roupas confortáveis e estilosas, porque não é porque você vai treinar que você tem que ir feio, que você tem que ir feia, entra lá no site e dá uma olhada. Eu te garanto que tem peça para todos os gostos. Tem mais do meu estilo básico, que só usa preto, cinza, branco. Tem colorido, tem estampado, tem de tudo, tá? Short, camiseta masculina, short, top, camiseta, moletom feminino, tudo. Entra lá, dá uma olhada, já vai separando as roupas que você gosta, já vai jogando pro carrinho e no final usa o cupom AXEL10 para garantir um desconto. Mandubim. Na moral, pensa comigo aqui rapidinho. Se você pode comer uma parada gostosa, mas gostosa de verdade, não é meio gostosa não, mais ou menos, não, gostosa de verdade, sem sair da sua dieta, pra que você vai sair da sua dieta? Na Mandubim você encontra pasta de amendoim de vários sabores diferentes, uma melhor do que a outra, paçoca zero, biscoito de arroz, que é biscoito de arroz saudável, pasta de amendoim e uma camada de chocolate zero por cima. Então, não tem por que você sair da dieta. Vai lá no site da Mandubim, separa seus produtos favoritos, no final coloca AXEL10. Fust Fitness. Todo mundo que faz CrossFit sabe a importância que um bom tênis tem para performance e para segurança. Eu aposto que quando você pisou no box, fez uma, duas, três aulas, o coach já falou, ó, seu primeiro investimento aqui vai ter que ser um tênis para CrossFit. Usar um tênis cheio de amortecimento, aqueles tênis de corrida tradicional pro CrossFit, imagina, para levantar peso, é pedir para dar M, né? E eu sei que você não quer isso, então dá uma olhada no site da Fust, dá uma olhada no Instagram da Fust. São os tênis mais confortáveis, duráveis e estáveis que eu já usei na vida. E não foram poucos, tá? Se você me encontrar qualquer hora do dia a dia em treino, você vai me ver com o tênis da Fust no pé. Então vai lá no site da Fust, dá uma olhada nos modelos de trainer, né, de tênis para treinar CrossFit e na sapatilha, se você curte a LPO, se você quer se dedicar um pouco mais para a LPO. E na hora de fazer o pagamento, usa o cupom AXEL para garantir aquele desconto. Skyhill, e eu preciso falar alguma coisa? Sem dúvida alguma, os melhores acessórios para CrossFit do Brasil e em breve do mundo. Pois é, a Skyhill tem uma qualidade tão boa, mas tão boa que eles estão expandindo e fazendo sucesso no mercado internacional. Você quer um certificado de qualidade melhor do que esse? Não tem, né? Então corre lá no site, usa o cupom AXEL10 e garante seu grip, seu cinto, sua joelheira, sua munhequeira, enfim, o acessório que você estiver precisando. Bom, hoje eu converso com a Andréa Pinheiro, a única atleta brasileira classificada para os Games na categoria 40 a 44. Você deve ter acompanhado que a Andréa também participou da Copa Sur, ou seja, ela estava participando tanto das competições para se classificar em Master, quanto das competições para se classificar na Elite. Na Elite não rolou esse ano, ficou muito próxima, né? Apenas 2 vagas, mas na categoria Master ela se classificou com uma margem absurda de pontos da segunda colocada. Inclusive, na minha opinião, é uma das favoritas para brigar, para levar, na verdade, esse título lá em Madison. E na nossa conversa a gente tocou justamente nesse ponto, como ela faz para equilibrar as participações em competições na Elite e Master, as mudanças que ocorreram na vida pessoal e profissional dela nos últimos anos. Agora a Andréa está fazendo nutrição, está fazendo educação física, ela e o marido adquiriram um box, então muitas coisas ocorreram aí nos últimos 3, 4 anos, inclusive a gente também
traçou uma timeline da evolução dela no esporte. Se você não sabe, a Andrea, lá em 2019, em 2018 ela participou do regional, em 2019 ela já estava no BCC, em 2020 ela foi terceira colocada no BCC, então em 2020 ela já ficou bem próxima dessa vaga para os games na Elite também. Enfim, foi um papo muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, sem mais delongas, bora para o episódio. Estou interrompendo rapidinho só para te dar um recado. No dia 16/7, domingo, às 19 horas, eu vou fazer o seminário Scale ao RX. É um seminário online, gratuito, em que eu vou te mostrar os princípios que você deve seguir para aprender, melhorar e dominar a técnica de todos os movimentos do CrossFit. Então, se você quer melhorar o seu desempenho, não perde essa oportunidade. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo e faz a sua inscrição. Andréa Pinheiro, primeiramente, seja muito bem-vinda ao Seeking Growth Podcast. Muito obrigada. Olá, pessoal. Tudo jóia? Bom, muito obrigado pela presença. Agora, segundamente, parabéns, né, pela conquista da vaga. Eu acho que é a primeira atleta que vai nos representar na categoria 40-44, né? Sim, sim, a primeira, porque a outra, a primeira atleta de Master foi na categoria 35, né? Isso. Foi a Renata. Isso, exatamente. Mas vamos lá, Déia. Antes da gente chegar nessa fase final, né? Que agora é o que todo mundo está ansioso. Vamos voltar um pouquinho, né? Vamos entender como é que a Andréa conheceu o CrossFit e o que a levou para esse lado de competição. Como é que foi esse processo? Isso foi em 2015. Eu era atleta de fisiculturismo na época. Na verdade, eu era muito assim, uma atleta amadora, né? Eu praticava musculação, subi no palco na categoria biquíni, wellness, sem pretensão aqui em Brasília mesmo, foi um campeonato pequeno, regional. E eu treinava musculação com esse fim, né? Nesses 2 anos para subir no palco. E eu estava mais já saturado, sabe, de musculação, de fazer aqueles treinos. E o campeonato em si de fisiculturismo eu acho muito legal. Mas foi uma coisa assim que não me agradou tanto por ser uma coisa assim, né, muito subjetiva, porque você sobe no palco e os árbitros te julgam, né? Sim. E aí eu queria uma coisa assim mais desafiadora, né? E aí eu vi um amigo meu postando, ele era coach na época, e eu vi ele postando foto do box dele com umas meninas que iam para um campeonato aqui em Brasília, as meninas cheias de munhequeira, joelheira. Eu achei massa, eu falei, que é isso, né, que elas estão fazendo? E aí eu fui atrás, mandei mensagem para ele, falei, que é isso? Ele falou, cara, isso é CrossFit. Vem fazer um treino aqui comigo e tal, que eu queria competir em alguma coisa, não queria mais treinar musculação, tava pensando em ir pra luta. E aí eu falei, beleza, eu vou. Aí eu fui fazer uns treinos experimentais com ele, fiquei 1 mês fazendo aula só com ele, e ele foi me ensinando técnica, né, de barra, fazendo o básico. E depois de 1 mês fazendo treino com ele, ele me jogou com a turma. E aí eu comecei a fazer a aula da turma 3 vezes na semana, não larguei a musculação, porque eu morria de medo de perder massa magra. Normal, e aí, normal, né? Todo mundo tem esse medo. E aí eu comecei a frequentar 3 vezes na semana e, cara, eu não queria mais continuar porque machucava minha mão, eu abria minha mão e era um movimento assim, né, que eu não estava familiarizada, porque eu já estava acostumada com a academia. E aí eu falei, cara, como é que eu vou falar pro meu amigo que eu não quero fazer mais? Como é que eu vou cair fora dessa furada? E aí foi um dia que a gente fez se eu não me engano, foi um Isabel. Eram 30 snatches. E aí eu fiz, tipo, em 2 minutos eu acabei o odd e todo mundo da turma ficou me olhando assim, do tipo, como assim ela acabou o odd? E aí eu falei, cara, aí mudou tudo. Foi depois desse odd, porque eu falei, cara, eu acho que eu sou boa nisso. Legal. E aí 1 semana depois ele me falou que ia ter um campeonato, que ia ser o Monster em Goiânia. E aí eu falei, cara, vamos, né? Eu tinha 3 meses de CrossFit, aí eu competi a primeira vez e aí já era. Depois que competiu, né? Já tava com um pezinho lá, competiu mesmo, aí vai a perna inteira. Vai a perna inteira. Antes até desse processo, né? Você é formada, desculpa, você é doutorada ou doutoranda?
Hoje eu sou doutorada. doutora já. Já é Doutora. doutora. Já é doutora Sim. em nanotecnologia. Nanotecnologia e nanociência. Então, mas aí eu já fiquei perdido, porque tem uma parte que é de De bioquímica, biologia. biologia também, né? Não tem? Isso. Eu falei, gente, Eu só... mas aí também aí já tá difícil O que demais tá para acontecendo? entrevistador, André. Como é que, como é que faz? Mas fala um pouquinho dessa parte, tipo, e eu queria entender também essa questão antes do CrossFit você já treinava sério a musculação, né? A ponto de querer competir e tudo. Então, onde é que Sim. essas coisas se juntaram na sua vida, né? Como é que foi isso? Cara, isso foi uma coisa muito maluca, assim, olhando hoje, né? Você me pergunta, eu tô refletindo aqui, porque eu sou formada em biologia, sou bióloga, me formei em 2006. E aí eu dava aula, eu era professora de escola, dava aula de ciências e aula de biologia. E aí eu continuei fazendo isso e fazendo musculação. E em 2012, 2011, que eu comecei a competir nesse negócio de fisiculturismo. E aí me deu a vontade de morar fora do Brasil. Eu quis morar fora, eu, minha família, a gente viu essa oportunidade e eu fui atrás disso. E aí eu conversei com um amigo meu, ele falou, cara, eu quero morar fora do Brasil, como é que eu faço? Ele, por que você não faz um estudo lá fora? Eu falei, como? Como é que eu faço isso? Uhum. Ele falou, você tem que ter pelo menos um mestrado e um doutorado. Eu falei, tá bom. Aí eu fui atrás disso. Aí 15 dias depois eu estava dentro do meu mestrado. Foi as coisas assim, sabe quando as coisas vão acontecendo? Sim. Que parece que é para ser? Aí eu fiz meu mestrado em biologia animal na UNB, aqui em Brasília. Uhum. E aí eu levava o treino de CrossFit, assim, né? Não era nada muito profissional. Eu fazia meus campeonatos de brincadeira. Sim. Nunca imaginei, sabe, Axel, que eu fosse chegar ao nível mais profissional como hoje. Então eu levava os dois numa boa. E aí eu larguei a escola, não dava mais aula, e ficava só estudando, porque eu tinha bolsa, Sim. né? E fazer a bolsa, fazer uma pós, te dá uma flexibilidade, porque eu fazia meus horários. Uhum. Então eu estava no laboratório que eu fazia experimentos, né? Uma coisa bem assim, bem cientista mesmo. Eu fazia meus experimentos e a hora que eu conseguia ir, eu viajava, fazia os treinos, competia e dava para conciliar isso, né? E aí eu terminei meu doutorado, meu mestrado, e aí eu já fui atrás do meu doutorado em nanociência e nanotecnologia, porque eu queria trabalhar com câncer. Eu queria fazer alguma coisa voltada a câncer. No fim, depois eu te conto que eu não trabalhei com câncer, eu fui trabalhar com anti-inflamatórios, nada a ver, mas foi mais nessa linha, a ideia de Entendi. querer sair do Brasil e conciliar o tempo, ter uma bolsa, né, era um trabalho, Uhum. e conciliar com os treinos. E aí, quando eu entrei no meu doutorado, essa ideia de morar fora do país, a gente já mudou de ideia, porque a bolsa, a gente contava com bolsa do governo, e aí deu toda aquela confusão, né, de tirar a bolsa, não sei o quê. Sim. Mas eu estava dentro do meu doutorado porque eu queria dar aula em graduação. Mudei o foco. E aí eu continuei levando meu doutorado, e aí a coisa na parte do CrossFit começou a ficar mais séria, né, porque eu comecei a ter mais resultados e ter uns objetivos maiores. Uhum. E a minha professora, no caso, a minha orientadora, ela sempre foi muito. Cara, ela entendia muito, ela torcia por mim, sabe? Então eu falava, ó, vou ter que me afastar 3 meses porque eu vou competir. Ela vai, sabe? Então era uma coisa que dava para conciliar muito. E quando eu estava no período de base dos meus treinamentos, né, que não estava em época competitiva, aí eu dava o gás no laboratório, fazia os meus experimentos. E então, assim, eu ia por prioridade, sabe? Entendi. Entendi. E aí fluiu e eu consegui levar tudo dessa forma. Hoje você não vai mais, né? Hoje você terminou o doutorado e aí não tá atuando mais em nada relacionado a isso. Isso, eu terminei meu doutorado agora em março de 2023. Foi no meio bem da classificação foi uma confusão, mas já estava tudo Loucura. pronto. Uhum. Foi muito louco. Tipo, Bernardo, peraí, essa semana eu não vou conseguir ir. Vou defender meu doutorado. Defendi, tá bom, mas semana que vem você tem que estar aí pra gente fazer o Qualified Master. Então foi essa loucura, assim, mas fluiu, sabe? Deu super certo. Não trabalho com isso agora, mas eu comecei 2 graduações novas
Já Isso, tem. então. Vamos para lá, então. Né? Tá. Vamos fazer na timeline. Calma aí, deixa eu Beleza. ver. Então, e aí, vamos lá. Finalizei meu doutorado. Em 2019, você era mestranda, ou você já tinha terminado o mestrado? Terminei em 2017. Tá, então aí logo depois você entrou no No doutorado, né? E aí doutorado. começou. Isso. Então, a gente estava falando antes de começar, até que 2019 foi quando essa conquista da vaga para os games se tornou algo mais próximo, né? Para quem não sabe, quem está ouvindo aí não sabe, a DEA em 2019 ela ficou em terceiro lugar no BCC e só classificava a Foi. primeira, né? Então, eu até falei que até aquele momento, se eu não me engano, nas semifinais, você foi a atleta brasileira mais próxima de conquistar uma vaga. Acho que foi você e a Vitória também, que ela ficou também em terceiro lugar lá na Ásia, num campeonato lá na Sim, Ásia também. sim. E aí, pô, foram duas posições, né? Então, como é que foi isso para você e como é que essa questão de prioridade foi mudando nessa época? Então, na verdade, começou em 2018, quando eu completei 35 anos, que aí virou Master, comecei Sim. a tentar classificar para Master. Então, desde que eu completei 35, detalhe, eu comecei o CrossFit com 33. Então, por 2 anos eu competi de Elite e chegou 35 eu comecei a tentar de Master. E aí sempre a gente competindo de Master e de Elite, sempre tem aquela coisa, né? Vai em qual que a gente vai priorizar, Master ou o campeonato de Elite? Mas eu sempre priorizei Master. E esse ano, que foi 2019, que teve o BCC, que eu fiquei em terceiro, eu falei, cara, eu não vou priorizar Master. Eu fiz esse campeonato porque eu tinha pretensão de conseguir a vaga, né? E assim, a gente fala, foi perto, eu fiquei em terceiro, mas a pontuação da distância para a segunda ficou um pouco longe. Sim, as meninas Então, assim, foram bem demais, né? foram muito bem. No meu A primeiro Melina. dia, eu lembro, no primeiro dia eu lembro que eu não fui tão bem, então isso acabou me deixando para trás. Eu fiquei em terceiro, mas a pontuação, assim, tipo, não foi quase, né? Foi um pouco longe. Mas eu percebi que estava próximo, né? Ter ficado em terceiro. Então, eu continuei com essa vida de conciliar o doutorado, como eu falei, levando os treinamentos, priorizando os campeonatos quando era campeonato, priorizando o doutorado quando estava em período de base. E cada ano eu estava me superando, né? Eu estava chegando mais próximo, parece, estava me sentindo mais bem preparado. Não sei se eu te respondi a pergunta que você me fez. Não, sim. Não, beleza. Então, 2019 a gente passou por esse processo, 2020 veio a pandemia, né? Você participou do BCC de Sim. 2020 também, Dé? Porque chegou a acontecer, agora Participei, eu fui em todos. Foi 2020. Não, 2020, foi o de 2020 que eu fiquei em terceiro. Isso, foi 2020 que você ficou em terceiro, verdade. Porque logo depois do campeonato, uma semana, eles fecharam tudo por conta da pandemia, não foi isso? Foi Se eu não me engano. Foi 2020. Eu que errei aqui a data, verdade. Não, mas antes teve o regional, né? 2019. 2019 foi BCC também, mas aí foi aquele BCC que tinha muito gringo, né? Tinha, eu fui gringos, também, isso. Acho que eu fiquei em 13º, uma coisa assim. Antes disso teve o regional, enfim. Isso, 2018 teve regional, foi esse trajeto. Que teve a 2020, greve dos então, cabelos. logo depois do BCC veio a pandemia, né? Como é que foi para você na questão de treino? Como é que foi essa fase? Então, 2020 foi na época da pandemia. Na época da pandemia eu dei um gás no meu doutorado, porque estava tudo fechado e eu continuei. Eu falei, cara, eu quero continuar indo. Então eles abriram a exceção para algumas pessoas que continuaram indo, né? Quiseram manter o projeto. E fecharam tudo, né? Então não ia ter campeonato. Eu cheguei a fazer o qualifier, me classifiquei para fazer o que seria o BCC na época, né? Mas como era online, e eu nunca gostei de campeonato online, eu falei, cara, eu não vejo porquê. E eu lembro que tinha que pagar uma grana, também acho que era $300. Aí eu falei, cara, eu não vou participar de um negócio que eu não gosto, sabe? Então eu não fui, foi o primeiro BCC que eu não, o primeiro regional que eu regional BCC, né, semifinal que seja, não participei. E aí eu tentei de Master também, mas não teve, né? Não teve o Games de Master. Eles cancelaram. Então foi um ano assim muito parado para atleta, né? Então foi nessa época que eu foquei no meu doutorado. Deu uma acelerada lá.
dei uma acelerada lá, fiz meus experimentos e tudo mais. 2021, aí você já tava com o quê, ideia? Uns 37, 38? Por aí, porque 2018 eu tava com 35, 19. Tava Então, com 38, 38 por já. aí. E aí a gente sabe, né? Quem compete, quem acompanha, faz análise dessas coisas, sabe que a maior chance de classificação do atleta é geralmente quando ele está ali no começo da janela, né? De 35 a Sim, 39, é 35 a 36. sim. Como é que você via isso? Como é que você lidou com isso? Então, o Bernardo sempre falou, né? Vamos tentar de Master, que era prioridade, e acabou sendo minha prioridade também. Então eu treinava, mesmo não estando nessa primeira janela, mas como eu falei, eu vim numa progressão que eu estava me sentindo cada vez mais bem treinada, né? Uhum. Então eu meio que não considerei isso. Ah, as meninas de 35, beleza, elas são mais novas, mas eu estava me sentindo muito bem. Então eu tentei, né? De todos esses anos eu venho tentando, né? Sim, Classificar sim. de massa. Eles sempre eu bato na trave, eu nunca consigo, eu fico 14º, aí classificavam 10. Aí eles aumentaram para 20 vagas, eu fiquei em 24º. Então, assim, eu fiquei sempre próximo. Então, Sim. esse ano eu também tentei de Master e não consegui classificar. E você acha que é um pouco daquilo que você acabou de falar também, Déia, de que você não gosta muito de competição online? Cara, então, sim, eu tinha essa dificuldade, sabe? Eu chegava no campeonato online, cara, eu não sei porquê, mas eu não ia tão bem, né? Eu sempre fui uma atleta mais presencial. Uhum. Mas desde o ano passado, assim, eu tô conseguindo ir bem nos campeonatos online também. Isso é até uma coisa que me supera, porque eu falei, caramba, fiquei bem classificada no online. Mas é porque realmente a gente está fazendo um trabalho, eu e o Bernardo, né? Desde que eu entrei, desde que eu comecei com ele, desde 2017. E que a gente está fazendo uma ascendência, assim, e a gente está só melhorando, sabe? Então eu acho que isso tudo é reflexo do nosso trabalho, né? Com certeza. Não, com certeza. E é louco, né? Porque né, todos os estudos, tipo, agora você está estudando educação física, né? Nutrição e tal. Sim, Então, tudo que a gente estuda é sempre falando, depois de 30 anos começa a cair tudo, né? A tendência é só cair. Só que o CrossFit, né, veio com uma modalidade diferente, inclusive do que a gente estuda nos livros de fisiologia e tudo. E vem uhum, mostrando, cara, que não é bem assim que a banda toca, né? Dependendo. Tudo bem, né? Pensando num atleta que, pô, é um atleta da mesma modalidade há 20 anos, começou com 10 e tá com 30. Tá bom, aí sim. nesse cenário é meio improvável, depois dos 30, ele continuar aumentando a performance dele, né? Mas agora, e não existe esse teto de idade mais, né? Dependendo do seu nível de treinamento, dá para você chegar num nível absurdo mesmo, estando Dá cada para vez mais ganhar, velha. assim, né? Dá para Exato, continuar melhorando, né? exato, exato. Bom, então ano passado teve a Copa Sur, né? Você foi muito bem nos 2 primeiros dias, no último dia acabou caindo um pouco. E como é Foi. que. Eu acho que é uma curiosidade da galera também, daí acho que aconteceu o ano passado e esse ano, né? Você Uhum. participou tanto da Copa Sur quanto do Qualifier Online. Como é que é esse momento aí para você? Porque o Qualifier Online tem essa pressão de, pô, aqui, que é o seu principal, né? Ah, não, quero classificar para os games. E tem a Copa Sur, Sim, que é uma semifinal e também tem uma chance, né? Também tem vaga para jogo sim. ali. Então, Axel, você tá me ouvindo? Tô, Tá me tô. ouvindo bem? Tá. Aham. Ano passado eu fiz 39, e aí entrou um pouco daquilo que você falou. Eu estava na última janela das 35, 39. Sim, Então eu estava competindo com todo mundo que tinha entrado ali, as atletas das categoria 35, 39, elas vêm muito forte, porque muitas delas ainda são elite, né? sim. E aí eu tava vindo uma crescente e eu falei pro Bernardo, falei, Bernardo, eu não quero fazer Master esse ano. Eu quero focar no Copa Sul porque eu acho que eu consigo a vaga, assim, eu acho que eu tenho chances reais de conseguir a vaga. E ele super respeitou e concordou, porque a gente sempre tem que alinhar, né, o que a gente quer, pra gente Sim. trabalhar junto. Então a gente fez isso. Então esse ano eu não fiz o Qualified Master ano passado e foquei no Copa Sul. Tá. Foi uma decisão arriscada, porque teoricamente eu teria duas chances e eu tirei uma, né? Porque eu queria fazer uma boa preparação, Sim. sabe? E
as pessoas acham que elas não acompanham, mas o Qualified Master, ele é sempre muito próximo das etapas classificatórias de classificatório. elite. Então, um acaba, eu não sei a que ponto isso impacta um no outro, mas esse ano passado, eu falei, vou de elite, não vou competir de Master. E aí eu fiz um Copa Sur muito bom. Eu fiquei, como você falou, né? Primeiro dia, segundo dia eu fiquei em primeiro. O terceiro dia, acho que foi um erro técnico, um erro de estratégia. Foi um detalhe, sabe? Sim. E foi depois desse Copa Sur que me abriu a mente, cara, porque eu tava me colocando uma data de validade, sabe, Axel? Muito louco. Porque a gente vai ficando velho, né? E as pessoas e os estudos falam pra gente que quanto mais velho você vai ficando, você vai perdendo força, você vai perdendo condicionamento, você vai perdendo tudo. Então eu me botava prazo de validade. Falei, cara, Master eu vou ser a vida inteira. Agora Elite eu acho que é só até esse ano, talvez ano que vem. E quando eu fiz esse Copa Sur ano passado tão bem, meu desempenho foi assim, cara, eu fiquei muito feliz com o meu desempenho. Então eu tirei isso da minha cabeça. Falei, cara, eu tô cada ano melhor, sabe? Então a idade, por isso que eu falo, a idade é só um número, porque a idade me assustava. Mas eu percebi que eu conseguia progredir, sabe? Então, eu falei, cara, isso é coisa da minha cabeça, então eu vou até a hora que eu quiser ir, e não até onde a idade me limitar, sabe? Então, isso mudou muito a minha concepção e até a questão de acreditar mesmo no potencial, sabe? Sim. Tô interrompendo rapidinho só para te dar um recado. No dia 16/7, domingo, às 19 horas, eu vou fazer o seminário Scale ao RX. É um seminário online, gratuito, em que eu vou te mostrar os princípios que você deve seguir para aprender, melhorar e dominar a técnica de todos os movimentos do CrossFit. Então, se você quer melhorar o seu desempenho, não perde essa oportunidade. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo e faz a sua inscrição. E aí foi esse ano que eu falei, Bernardo, eu quero focar de novo no Copa Sul, mas eu acabei de entrar, né, na categoria nova, 40, 44, foi esse ano. Ele falou, beleza, mas então você faz o Qualified Master e aí você vai pro Copa Sul. Eu, tá bom. Então, fiz os dois. Foi uma loucura, porque eu acabava de um, já entrava no outro, e tipo, nossa, foi muito puxado mesmo. Perdi um período de treinamento junto com os meninos, né, o Kaique e o João Pedro, JP, que eles estavam treinando, a gente estava treinando junto, e isso me fez melhorar ainda mais. Então, por conta da periodização para Master, eu fiquei aí um mês fazendo outro treino aleatório para Master, e aí deu certo, né, consegui a vaga, e ter ido para o Copa Sul esse ano já classificada, me tirou um pouco o peso, porque a gente se cobra muito, né? Sim. É um ano para um momento, né? É um ano para 3 dias, né? Então, eu imagino que seja uma cobrança bem, bem grande. E como é que foi na hora que você viu o resultado do Qualifier, no caso, né? Principalmente porque teve aquele... porque teve aquele erro, né? Principalmente porque teve aquele erro, daí, tipo, o resultado ficou off um tempo e tal, não sei o que... Eu não sei nem se isso afetou muito sua pontuação. Acho que não, que sua pontuação estava muito, muito à frente, né? Mas como é que foi na hora que você viu o resultado, assim? Axel, cara, assim, eu não quero parecer arrogante nem nada disso, mas eu já esperava. Eu estava tão confiante, tão preparado. E por estar numa categoria nova, eu acabei de entrar, né? Então eu estava competindo com as massas de 40, 44. E, cara, eu tava competindo de elite, sabe? Eu tava andando junto com os meninos. Então eu falei, cara, eu tô muito bem. Então, assim, eu fazia as provas. O Push fez junto comigo, o Gustavo Push e um outro, o Gustavinho. Então a gente fez o Qualifier junto. Então, assim, a gente meio que tem uma base, né, dos resultados um do outro. Então eu sabia que eu ia muito bem. Então, assim, eu sabia que eu tava classificada antes de começar o Qualifier. Eu vi as provas. Sim. Falei, tá tranquilo. E eu falei, Bernardo, não precisa fazer preparação para que ele faz, né, o tapering, faz todo o processo. Eu falei, não precisa, deixa eu treinar, porque eu queria andar junto com os meninos, mas a gente fez a periodização, fiz o Qualified Master, mas eu não fiquei muito surpresa, porque eu estava muito confiante.
Aí, não acho que seja arrogância de maneira nenhuma, é só pegar o leaderboard e ver o resultado, né? Tá lá, é a métrica, é a métrica, muito à frente das outras. Inclusive, na conversa que eu tive com o Bernardo, do podcast que também vai ao ar, nem sei a ordem que vai ser, mas ele falou, cara, eu peguei os resultados da Déia e botei na categoria 35 a 39, e ela também, acho que ela ficaria em segundo lugar, alguma coisa assim. Eu ficaria em segundo atrás da Tina Show. Então, tipo, resultado também absurdo, assim, né? Mais uma vez, mostrando que, tipo, você tá cada ano melhor, né? Porque você ficou 5 anos na categoria 35 a 39, e aí acabou não conseguindo a classificação. Dessa vez iria conseguir tranquilamente, né? Ia passar batido lá nas provas. Mas daí, onde é que entrou essa questão de começar a educação física, começar a nutrição? Vocês, eu não tenho certeza se vocês viraram sócios de um box, mas você está dando aula em um box. Como é que foi esse outro lado? Como é que esse outro lado foi acontecendo ao mesmo tempo? Tudo louco, né, Axel? Eu sou assim, eu não consigo ficar parada. Então eu vejo as coisas aparecerem, as oportunidades, e eu vou agarrando. Então, na verdade, essa ideia de fazer educação física já era uma coisa que eu tinha na cabeça antes de fazer meu mestrado, lá em 2017. Era uma coisa que eu queria fazer, porque, cara, eu gosto de esporte, é a minha vida, sabe? Eu falei, o que eu tô fazendo na biologia? Gosto também, mas... Só que na época não tinha o modelo online, era presencial. E eu não tinha tempo, não dava para assumir uma nova graduação. Uhum. E aí, com o passar do tempo, as coisas foram também, né, ficando mais acessíveis. Então, foram abrindo faculdades e tal, o modelo online. E aí eu falei, cara, eu vou fazer, porque é online, eu consigo fazer de casa, arranjo um tempo. Porque eu queria trabalhar com isso, eu queria dar personal, eu queria trabalhar com crossfit, porque é uma coisa que é a minha vida, né? Eu vivo isso. Por que não passar o que eu vivo para os outros, né? Enfim, a questão do esporte. E aí eu comecei a faculdade de educação física, e aí eu pensei a mesma coisa de nutrição, porque eu queria saber montar a minha própria dieta. Falei, cara, eu quero ter esse conhecimento e eu quero atender atletas. Eu quero trabalhar com esporte nos dois ramos, tanto como personal e como nutricionista. Então, eu vi também aqui, abriu por conta da pandemia, a pandemia facilitou muitas coisas nesse sentido. Teve uma faculdade que abriu o modelo híbrido, então eu faço online e algumas coisas eu tenho que ir à faculdade, eu faço isso. Então ficou muito mais acessível. E aí eu falei, cara, eu vou fazer voltado para o meu esporte. E ano passado a gente adquiriu um box de CrossFit, que foi o que eu comecei, onde eu comecei em 2015. Olha! Foi muito louco, é um box que a gente gostava muito, sabe? A vibe do box é assim, é uma coisa mais familiar, sabe? É muito gostoso estar ali. E aí a gente viu essa oportunidade, por conta da pandemia também, o antigo dono, que foi meu antigo coach, quis vender, e a gente, cara, vamos pegar, vamos assumir, porque a gente gosta. Uhum. E aí agora eu tô dando aula, por eu tá fazendo, né, educação física, eu consigo dar aula como estagiário, eu sou estagiária do meu box. E aí eu dou aula, cara, então eu tô me amarrando, Axel, é muito gostoso, cara, tá tendo esse contato com os alunos, e eles começaram a ter uma vivência maior do que é competir, né, então muitos deles foram até pro Copa Sul pra me assistir, coisa que eles não sabiam nem o que era, sabe? Então, assim, é muito massa. Daqui a pouco começa a sair uns atletinhos daí. É sempre assim. Então... Se tem alguém que começa a puxar a barra pra cima, daqui a pouco começa. Já era, né? Um abusado, uma abusada. Mas, cara, isso que você falou de ambiente de boxe, eu também gosto muito, né? Eu falo que eu fui criado num ambiente de boxe. E hoje em dia eu até sinto falta, porque eu não dou mais aula presencial. Você não dá mais aula? Você dava aula, né? Não, dava aula de 5h30 da manhã até 10 horas da noite. Nossa! 10 aulas por dia. Hoje eu só dou personal. Espero que meus alunos não ouçam isso, mas se fosse a mesma remuneração, eu trocaria na hora. Na hora. Eu me amarro. Barulheira, barra caindo, confusão, gente correndo pra lá, gente correndo pra cá. Pô, não tem nada igual. Não tem nada igual. Não tem. Só quem passou mesmo e quem muito passa gostoso. pra saber. Exato. Você ensinar, cara, você ensinar, você corrigir, sabe? As pessoas...
Assim, tem o fato de eu ser atleta também, né? Então as pessoas escutam com um ouvido diferenciado, porque, tipo assim, né? Você acaba sendo uma referência para Sim, eles, com né? Então, tipo, certeza. se ela está falando que tá certo, eu não vou contrariar, né? Então você ganha uma moral, que meus alunos também não me escutem. Mas é muito gostoso você viver assim e passar tudo que eu aprendi, sabe? Porque, Uhum. cara, eu tô 8 anos nessa história e ficar só comigo acaba sendo um pouco de egoísmo, né? Eu falei, cara, tem que passar isso e o prazer que o esporte me trouxe para as outras pessoas, isso não tem preço, cara. Não, é uma visão muito legal. E daí, enquanto a hoje em dia, né, é que hoje em dia eu falo que a gente está cada vez mais frouxo, como uma sociedade em geral, né. Uhum. E aí todos os atletas hoje em dia, né, todo mundo que é atleta, o mais cedo possível quer: "Ah, não quero parar de dar aula", porque sempre foi muito normal dar aula, né, coaches virarem Sim. atletas. Então todo mundo: "Ah, não, quero parar de dar aula, quero parar de estudar, quero parar de fazer isso, quero viver só de ser atleta". E aí a pessoa fica nada contra, tá, cada um faz o que quiser, mas Sim, aí a sim. pessoa acorda 9 horas da manhã, vai treinar 10, fica jogando videogame na hora do almoço, volta 3 horas, 4 horas da tarde e fica vendo Netflix na hora que chega em casa. Nada contra, mais uma vez, antes que Nada, sim. queiram me Cada um com cancelar a sua aqui. vida, né? Então, exatamente, exatamente. Mas como é que você vê esse lado, né? Você, pelo contrário, você poderia não tá, você poderia ter muito menos afazeres, né? E você tá nutrição, educação física e dá aula e, né, mal bem toma conta do box também, que é seu. Sim. Como é que você vê isso? Cara, eu me sinto produtiva fazendo isso, sabe? E eu acho que uma coisa complementa a outra. É lógico, é como eu falei, tem as questões de prioridade, né? Eu tô há um mês do games, então agora eu vou me afastar um pouquinho do boxe, vou me Uhum. afastar um pouquinho dos estudos, porque eu preciso focar, preciso dormir, eu preciso viver essa vida que você falou aí, de dormir bem, acordar, né? Treinar, comer, me alimentar bem. Mas eu não tenho 20 anos mais, Axel, né? Então eu tenho filho, eu tenho 2 filhos, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho cachorro. Então, assim, eu não conseguiria viver essa vida, que eu acho assim, seria o ideal, né? Você viver para treinar. Primeiro que eu não consigo fazer isso porque eu tenho meus outros afazeres, né? E segundo, porque eu me sinto menos produtiva. Eu sou assim. Como você Uhum. falou, também nada contra, respeito, cada um tem a sua vida, mas eu preciso ir mais, sabe? Eu gosto de aprender coisa nova, cara. Eu me sinto assim, favorecida, não sei se é a palavra certa, mas eu me sinto, cara, super bem de aprender coisa nova. E quando você estuda, você aprende coisa nova, né? Então, assim, para mim, estar lá no CrossFit, dar aula para os meus alunos, é uma coisa nova para mim. Eu tô lá há 4, 5 meses. Então, assim, cada dia é uma novidade, cada dia eu conheço uma pessoa nova. Então, são sempre coisas novas no dia, e isso me faz bem, sabe? Essas novidades. Isso torna a minha rotina um pouco menos maçante. Porque eu acho que você fazer sempre a mesma coisa, você ser atleta, eu acho que cansa. Então, quanto mais coisa você tiver fazendo no seu dia a dia, você tem mais diversidade no seu dia. E reforçando pela terceira vez, né? A gente sabe que, pô, o ideal é, assim, um atleta treinar, comer e dormir, né? E aí treinar Sim, 2 vezes ao dia, comer tantas vezes ao dia, né? Dormir da melhor maneira sim, possível. Só que eu acho que ficou muito passou do ponto, no meu ver, sabe? Ah, não, eu não sim, consigo porque eu não sou assim, não tenho isso, sabe? E aí, na hora que a gente vê vários outros atletas, como por exemplo, você, e aí eu jogo pra elite, né? Pô, o Ficaus que trabalhava 9 horas por dia até terceiro games, né? O Vellner sim, trabalhava também, o Fraser fazia faculdade, a gente sabe que faculdade nos Estados Unidos é uma parada mais integral, uma parada bem puxada, né? Então, eu sim, acho que tem vários atletas que vão contra isso, sabe? Eu acho que ficou sim, muito glamourizado. Ah, é porque eu não tenho essa rotina que eu não consigo. sim. Eu acho que assim, Axel, desculpa falar, eu não sei se as pessoas vão se ofender, mas às vezes as pessoas usam muitas dessas coisas como muleta, É, sabe? Então, assim, eu acho que é tudo questão de prioridades. sim. Você quer priorizar o treino, você prioriza o seu treino, mas eu acho que você não precisa deixar de viver, de fazer outras coisas, de estudar, sabe? Você arranja tempo, sabe? Então, em vez de ficar lá
no seu Instagram, que a gente perde muito tempo nessas redes. Eu mesmo perco tempo, eu não estou falando que eu não faço isso, eu tenho que me policiar. Então, assim, se a gente tirar o tempo que a gente perde e colocar uma coisa que você pode produzir, você consegue fazer, continuar treinando, continuar se alimentando bem, tendo uma boa hora de sono, sem afetar, sabe? Então, eu acho que isso acaba servir como muleta para você justificar, não consigo, porque né, não é assim minha vida, então... Exato. Como se você vivesse disso, você fosse conseguir, né? Tipo, uma coisa não tem relação com a outra. Eu ouvi um negócio, acho que uma vez que eu estudava direito ainda, eu acho que tem tanto tempo assim mesmo. Você quer que uma tarefa seja, que eu trabalhava em escritório, né? Era estagiário em escritório. Sim. Você quer que uma tarefa seja resolvida o mais rápido possível, dá para a pessoa mais ocupada do escritório. Provavelmente ela vai conseguir resolver mais rápido do que todo mundo, né? Justamente por isso que ela é a pessoa mais ocupada. Né? Não dá para a pessoa à toa. Provavelmente ela não vai conseguir fazer. Sim, é bem isso. Mas voltando, né? Vamos voltando para os trilhos. Então, um pouquinho legal, mas que legal. Curiosidade, o Leandro também tá dando aula? Tá alguma coisa assim? Ou tá mais Sim. na... Eu acho. Pra quem não sabe, o Leandro é o marido da Deia, né? E, tipo, a gente troca ideia direto na internet. Então, acaba que tem uma certa intimidade, né? Vocês conversam bastante, a gente trocam bastante informação. Uhum. Eu acho massa. Ele gosta muito de você, Axel. Eu também. Então, assim, o Lelê, a gente tem a empresa, né, que ele trabalha, que é uma clínica de dependência química da família dele. Uhum. E aí, juntamente, a gente abriu o box, né, a gente tem os sócios, que são nossos amigos, então acaba sendo dois trabalhos. E ele também começou na educação física. Ele começou a fazer educação física também, com a mesma ideia que a minha, né? Uhum. E aí, antes da pandemia, um ano antes da pandemia, a gente montou um home box na minha casa. Num espacinho bem pequenininho, a gente montou para não perder tempo, porque eu ia pro box 2 ou 3 vezes, então a gente mora longe, né, de onde é o box, então a gente estava perdendo muito tempo. Então a ideia inicial foi montar um box aqui em casa para a gente treinar. Só que hoje, por questões, né, de logística, enfim, tem que levar menino para a escola, então a gente acaba treinando no box mesmo, né? Eu vou lá por conta do Bernardo e o nosso box ficou aqui em casa. E ele começou a atender algumas pessoas. Então ele está trabalhando como personal aqui em casa, maneiro, atendendo algumas pessoas, dando um funcional, dando um crossfit, e aí ele trabalha aqui em casa, dando aula. Pô, mas maneiro, ele não dá aula no box. Uhum. Mas que legal, achei irado, achei muito legal. Muito massa, muito legal. Agora sim, voltando pro trilho mesmo. E, Deia, como é que tá essa reta final, né? Eu acho que esse momento a galera gosta, porque na hora que a gente para pensar em Open, em Qualifier, né? Tanto quarto de final quanto semifinal, principalmente é que você ainda foi para a Copa Sur, né? Então você tem que trabalhar um pouquinho mais fora da caixa. Mas quem fica só nessa sequência Open, quartas e semi-online, é aquilo ali, né? Não tem segredo, meu irmão. Não tem muito o que fazer. Agora, na hora que a gente chega num games, muda 360, né? Tipo... Muda 360 não muda, na verdade, né? Fica na mesma direção. Muda 180. Muda 180. muda 180. Então, como é que tá sendo esse processo agora? Eu vou falar, né? Eu tô achando muito legal. É a minha primeira vez também, né? Já tô há 8 anos, agora que eu consegui classificar, porque até ano passado acabava o Copa Sur, acabava o meu período competitivo, voltava para base, aquela coisa chata de base, né? Que você não tem muito objetivo. Mas esse ano tá diferente, então tá sendo uma experiência nova para mim. Pro Bernardo não, porque ele já estava indo com os atletas ano passado, ano retrasado, né? Ele já tem experiência com games. Mas está sendo, assim, muito legal, muito massa essa preparação, porque é justamente isso, né? A gente começa a treinar coisas que para esses qualifiers online a gente não treina. Uhum. E a gente conseguiu alguns equipamentos novos, né? A gente está com o PIG lá no box do Bernardo, a gente está com paralete. Então, assim, a gente está com... O box do Bernardo está muito bem equipado, tem tudo. Tem um espaço, assim, massa. Então, assim, a gente está fazendo, cara, tudo que você pode imaginar. A gente está fazendo muito training outdoor, né? A gente está com o Leandro Macedo acompanhando a gente. Ele é triatleta, para quem não conhece. Ele é
super conhecido aqui no Brasil, acho que ele chegou a ir para as Olimpíadas e tal. Então ele está fazendo esse acompanhamento com a gente. E o mais legal de tudo é que eu tive o Gustavo classificando também, e o Kaique, então a gente está junto, porque fazer esse treinamento sozinho com certeza não seria a mesma coisa, né? E o JP está fazendo treinamento com a gente também, por mais que ele não tenha classificado, ele animou, tá? Então a gente está junto, fazendo treinamento junto, nessa diversidade maluca e gostosa do CrossFit. A gente está vivendo realmente o CrossFit, né? Que é fazer tudão. E tá muito, muito maneiro, velho. Tá muito legal. Exato. Não, sobre esse ambiente, né, que você comentou, eu conversei com o Kaique também, ele também comentou sobre isso, com o Gustavo também, ele já comentou sobre isso, e com o Bernardo também foi um ponto que a gente tocou. Cara, quanto você acha que isso contribuiu para a evolução de todos vocês nessa última temporada? Porque, se eu não me engano, antes não era tão assim, né? Tipo, vocês três, principalmente, e o Gustavo quando vai, né? Mas vocês três ali sempre juntos, sempre fazendo mais ou menos o mesmo treino, tendo aquele parâmetro. Quão importante você acha que isso foi? Caraca, eu vou te falar, foi muito importante. Isso tem uma contribuição, assim, absurda. Não só por questão de treinamento, sabe? De um puxar o outro, lógico que isso tem um valor. Mas nós três, eu, Kaique e o JP, o Push não tá tão junto, né? Porque ele não fica aqui junto com a gente, mas nós três, a gente teve uma afinidade tão, tão legal que a gente conversa, assim, sobre tudo, sabe? Então, assim, às vezes a gente não tá se sentindo tão bem, ou então fica um pouco frustrado no treino, a gente se abre. Então a gente não leva para casa, então a gente vai falando, e quando você conversa com eles, né, no caso, fala, pô, hoje tô chateado porque meu treino não rendeu, você tá sentindo assim também? Pô, tô sentindo isso, então você vê que é uma coisa natural, sabe, de você sentir como atleta, e você poder compartilhar isso com atletas que estão vivendo a mesma coisa, e tem como objetivo o mesmo que o seu, é muito engrandecedor, sabe, porque ter um parceiro de treino vai muito além de estar ali treinando junto e um querendo ganhar do outro, cara. É ter com quem compartilhar tudo que a gente sente, cara, isso não tem preço. E assim, tô dizendo, né? A primeira vez que a gente vivencia isso, né? Então, assim, isso contribuiu muito, muito, porque não é só performance, né? É muito emocional, é muita cabeça, é muita coisa que rola nessa preparação. Cara, isso é muito interessante, que é um ponto que eu sempre falei também, né? Cara, você quer ser um atleta de alta performance, de verdade mesmo, você tem que morar com o seu treinador, entre aspas, né? Você tem que estar treinando com o seu treinador constantemente, ele tem que estar com os olhos em você. E um outro ponto que eu venho reparando é, todo mundo que quer melhorar, indo para a planilha, aí fica sozinho no canto do box, fazendo planilha totalmente aleatório, sem ninguém ver, sem ninguém corrigir, sem ninguém fazer junto. Então começa a ficar aquele parâmetros. Começa a ficar aquele treino meia boca, e aí depois a pessoa não sabe por que ela não evolui. Eu tava até lendo um livro outro dia que fala sobre essa questão, né, de mindset e tudo. Aí eles botam lá uma parte que ele fala sobre efeito em grupo, que é até um caso que um sociólogo estudou. Teve até um estudo científico, inclusive lá em Oxford, eles pegaram 16 remadores, não olímpicos, né, mas remadores de nível universitário, e aí fizeram um experimento, né, um teste de tolerância à dor, quando eles remaram 45 minutos juntos, os 16, e quando eles remaram sozinhos, né, 45 minutos sozinhos. Quando eles remaram sozinhos, a tolerância à dor era muito menor. Então, quando eles remaram juntos, a tolerância à dor era muito maior. Então, a gente vê, cara, por que vocês estão fazendo isso? A essência da parada já estava entregando isso. Para que você está saindo? Que massa, cara. Sabe? É muito legal, né? E pô, não é muito só louco, meu. E aí ele fala que, tipo, tem uma questão, né, de liberação de hormônio, que a gente foi feito para viver em sociedade, tá né? Junto, viver em pequenos grupos. Então, eu vendo isso, né, o processo de vocês, a evolução, eu só fiquei assim, falei, caralho, cara. Faz sentido isso, né? Então, eu já tinha, tipo, falado publicamente, inclusive, parabenizando o Kaique, né? Falei, porque o Kaique foi da elite, sei lá, um dos poucos atletas até hoje, agora o JP também, né, logo depois dele, que pegou e falou assim, meu irmão, meu treinador mora lá, eu vou pra lá e já era, não tem família, não tem amigo, não tinha nada. Eu admiro muito isso, né, porque é o querer, né? Exato. O querer tem que ser maior que tudo. Exato. E, cara, eles quiseram e, cara, largaram tudo, vieram pra cá. Meu, eu tiro muito chapéu, muito, de verdade.
Eu também não. E eu achei irado. Depois, ano que vem, eu vou pedir pro Bernardo para eu passar uns dias aí com vocês só vendo, só estando junto, observando. Faz isso, meu, porque você vai se divertir. Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Agora, seguindo para a parte final, Deia, e preparação, como é que estão os seus planos? Vai chegar lá antes? O Games dos Masters é um pouco antes, né? Isso, começa 3 dias antes. É de terça, começa quinta? Ou é de isso, segunda, então quarta? Começa terça, quarta, quinta. Isso, E aí quinta começa o de Elite. Então a gente tem um dia que é incomum, né? Junto. A gente tá planejando o dia 27, a gente já tá planejando, não, a gente vai dia 27, porque a gente já comprou tudo. Inclusive, a gente já tinha comprado tudo antes, ó, pra você ver, antes de classificar, tá? É isso. O Lelê é desses. Pra vocês que não conhecem o Lelê, gente, o Lelê é desses. Então, a gente já tinha comprado tudo por questões de preço, né? Então, quando você vê com mais antecedência, as coisas ficam mais em conta. A gente já tinha comprado tudo. A gente conseguiu antecipar a passagem, porque a gente não sabia se eu ia classificar de Elite ou de Master, mas aí a gente classificou de Master, então a gente vai dia 27. A gente vai um pouco antes. A ideia é chegar lá, já continuar o treinamento, né? A gente já vai alinhar isso com o Bernardo, para ver como é que vai fazer, porque a gente não pode parar de treinar, e por ser uma viagem longa, né, Axel? Então a gente vai alinhar certinho para não ter prejuízo, mas a gente vai chegar antes até para questão do fuso, né? Apesar de não ter tanto, né? Daqui para lá, eu acho. São 2 horas. Mas é uma viagem meio. É uma viagem meio ruim, né? Cansativo. Geralmente é para Chicago, aí tem que pegar carro, ir para Madison. Então, a gente vai fazer bem esse trajeto, a gente vai para Chicago, de lá vai pegar um carro, vai para Madison e vamos ficar lá. Aí vai a família toda. Vai! Olha que loucura! Legal. Porque assim, a gente que é atleta, a gente aproveita esses campeonatos para fazer a nossa viagem em família. E os moleques adoram, né? Eles curtem. Eles não curtem me ver competir, mas eles curtem o rolê. Não, eles vão se amarrar. Eles treinam, Então, esse ano, meu filho mais velho, né, o Felipe, ele tá com 19 anos. Começou a fazer o cross de fato, né? Porque ele já tinha feito antes, mas sem ser aquela coisa de rotina. Mas agora ele tá indo todo dia. Ele tá trabalhando no box também. Que legal. Ele tá na parte da recepção lá, ele tá junto, então ele fica o dia inteiro no box praticamente, treina, tá se amarrando, e foi inclusive por ele, né, que ele falou, mãe, eu quero te ver competir, porque eles nunca quiseram, porque eles nunca entenderam, não tava no meio, eu sempre acharam chato, né, mas eles falaram, não, esse ano eu quero te ver, que não sei o que, então eu falei, vamos levar os moleques, né. Aí, galera, a gente já sabe qual é o próximo atleta que vai sair lá do box da Deia. Olha, ele falou que quer ser atleta. A genética já tá em dia, já tá favorecendo. Pô, mas que legal, Deia, que legal. E aquela pergunta que é meio... uma pergunta meio merda, né? Porque a expectativa para os games é uma pergunta meio merda, mas eu tenho que fazer, né? Vamos fazer! Como é que tá essa questão de expectativa para os games esse ano? Olha, eu tô bastante assim, animada, eu tô bem confiante também, eu acho que eu tô muito bem preparada, até pela resposta que eu tive nesse Copa Sur, né, cara, eu andei junto com os meninos, assim, eu treino como elite e vou competir como master, isso me dá uma vantagem, porque eu sempre treino com as cargas de elite, eu faço treinamentos muito próximos do Kaique, né, então eu treino com eles que me puxam muito, então assim, eu tô eu tô bem confiante. O meu leaderboard tá muito legal esse ano. Eu tô bem contente porque vai ter a Sam Briggs, né? Que ela sempre foi uma referência para mim. Ela é muito sinistra. Vai ter a Jane Ryan, que é se eu não me engano, ela é a atual vice-campeã do Games, mas é uma atleta que eu inclusive encontrei no Adapalooza, que eu fui esse ano, ela tava lá. E pelo meu score, né? Meu score do Qualifier, eu fiquei uma pontuação com bastante folga. Sim. E eu sou melhor no presencial. Então, assim, eu tô muito confiante e a minha pretensão é ganhar, né? Eu não vou falar que eu não vou lá para ganhar. É isso aí, pô, é isso. Ô, Deia, muito, muito obrigado pela disponibilidade. Pô, foi uma conversa muito legal. E o meu futuro é incerto. Eu não sei o que vai ter ainda, se vai ter transmissão, se não vai ter, se eu vou estar em Madison, se eu não vou, mas de qualquer maneira, pode ter certeza que eu vou estar torcendo muito. Muito obrigada, agradeço o convite, adorei o papo.
E espero que você esteja lá junto com a gente, para a gente ficar mais próximo. Também. Fala onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais, né, te acompanhar nessa reta final aí, que agora falta um mês, né? Um mês para viajar. Falta um mês, meu Deus! Um mês. Então a gente vai estar transmitindo tudo pelo meu Instagram, doutora Andréia CP. Estaremos pelo meu Instagram mesmo, pelo do Leandro também, mas pode me acompanhar pelo meu Insta. Eu estou, inclusive, postando, né, minha rotina de treino, estou tentando postar o máximo possível para a galera, porque a galera pergunta muito como é que está sendo a nossa vivência, então, pelo Insta mesmo, tá? Tá aqui na descrição e nas notas, se estiver ouvindo só também, tá, galera? Beleza. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa tarde aí, um bom resto de quarta-feira. Para você também, querido, um beijo grande, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau. Fechou. E antes de encerrarmos, vamos agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que estão fazendo isso aqui acontecer. O próximo patrocinador é um patrocinador novo, até porque o produto acabou de ser lançado, Muscle Magic. E eu podia falar aqui de vários cenários em que o Muscle Magic vai te ajudar, tá? Principalmente em relação à recuperação muscular. Para quem não sabe, o Muscle Magic é um gel de massagem que tem vários compostos naturais que auxiliam na sua recuperação. Agora, recentemente, na verdade, eu estou passando por isso agora, tá? Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu travei o pescoço treinando. Travei mesmo, a ponto de achar que era alguma coisa séria. A única coisa que eu fiz desde então foi liberar com a pistolinha, com a bolinha, a região aqui do trapézio, da parte superior das minhas costas e passar Muscle Magic 3, 4 vezes ao dia. 2, 3 dias depois, agora eu tô muito melhor, de verdade, tá? Eu tava igual assim, ó, igual o bonecão do posto, né? Tava andando assim. Agora já consigo, ó, virar pra cima, pra baixo, já consegui treinar, já tô conseguindo trabalhar, já tô conseguindo estudar. Isso é uma parada que pode acontecer com qualquer um. Quem nunca teve um torcicolo? Então, além do Muscle Magic te ajudar a recuperar melhor e aumentar sua performance nos treinos, também vai te ajudar no dia a dia. Entra lá no site, usa o cupom AXEL10, faz o teste, você não vai se arrepender. E para fechar, UltraWOD, os melhores equipamentos de CrossFit do país, tá? Se você é dono de box e está precisando renovar algumas coisas ou você quer abrir o seu box, entra lá na UltraWOD, faz uma cotação, você não vai se arrepender, a qualidade é absurda e o custo também é muito bom. Então por isso que eu sempre falo que a UltraWOD tem o melhor custo-benefício quando a gente está falando de equipamento no Brasil, tá? E se você não tem box, né, mas você pratica CrossFit, você está precisando de coisas como mini band, abmat, kettlebell, dumbbell, às vezes você quer ter um ergômetro em casa, entra lá no site da UltraWOD, vê o que você precisa e compra. Porque eu te garanto que, por exemplo, um kettlebell, um dumbbell para você usar em casa, um ergômetro para você usar em casa vai durar a vida inteira. Na UltraWOD, usa o cupom AXEL7. V7 Energy. Se você estiver precisando de algum suplemento para te auxiliar na saúde ou na performance, a V7 é a melhor escolha. Corre lá no site e dá uma olhada. Eu recomendo fortemente que você tome pelo menos creatina, que é o suplemento com mais comprovações científicas dos benefícios, e whey protein para conseguir bater a sua meta de proteína diária, que é muito importante tanto para o ganho de massa muscular quanto para recuperação, para que você consiga manter um alto desempenho nos treinos. Lá na V7 você encontra suplementos de altíssima qualidade com um ótimo preço. E usando o cupom AXEL15 você garante um descontinho a mais. Se você é meu aluno ou minha aluna na plataforma, tem um cupom lá no nosso grupo exclusivo para você de 25%. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo ou amiga que também vai gostar.